Vamos lá, pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, e hoje eu queria fazer algo diferente nesse domingo com vocês. Eu costumo de final de semana fazer os estudos das minhas operações realizadas na semana, e ali eu anoto quais foram as pressões psicológicas que eu sofri, se estava dentro do gerenciamento de risco ou não, se aquela operação valeu a pena ser realizada ou não, se para além disso a parte técnica estava encaixada ou não, e eu costumo postar isso lá nos stories do Instagram, algumas informações ou algumas reflexões que eu tenho, e normalmente o pessoal me manda direct pedindo, pô Adriano, faz um vídeo sobre esse tema, faz um vídeo mais amplo da sua análise, divide com a gente, faz uma live da sua análise, só que é muito estressante e muito cansativo, porque primeiro final de semana, eu faço a qualquer momento do final de semana, então não tem um horário determinado, e fazer uma live eu teria que marcar um compromisso com vocês, e segundo, como eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda, eu normalmente estou observando, dando atenção ali, e eu não estou falando o que está acontecendo, eu estou anotando, então é difícil casar isso, mas o que eu pensei em fazer aqui, eu queria saber se isso tem valor para vocês, e eu vou fazer esse pedido para vocês, tá? Para vocês responderem aqui nos comentários do vídeo se vale a pena ou não. Destacar um trade em particular que eu realizei a operação e dividir com vocês a análise desse trade, tanto da parte psicológica, técnica e de gerenciamento de risco. Até para entender se aquela operação fazia sentido ser realizada, se eu tinha ficado um pouco mais tenso, estressado, enfim, é um ponto de atenção aqui para a gente trazer. Então vamos dar sequência aqui, tá? Eu vou direto pro trade, mas sem antes pedir para vocês, dá o like nesse vídeo, especificamente nesse vídeo, eu sei que eu peço sempre, mas esse vídeo é muito importante porque eu queria que ele alcançasse mais gente, para mais gente poder analisar e me responder, pô Adriano, vale a pena, isso tem muito valor, eu quero mergulhar mais nisso, é legal para entender como é que é a tua visão de mercado, entender qual é a pressão emocional de um day trader que opera na conta real, enfim, algo um pouco mais profundo. Vamos dar sequência aqui, esse day trade foi realizado no dia 1º de março de 2024, tá? Foi agora, há 2 sextas-feiras atrás, tinha a notícia do PMI que saiu e literalmente fez o mercado fazer um movimento muito agressivo e tudo isso gerou algum estresse, tudo isso gerou um certo impacto e eu quero dividir com vocês. Então eu vou aqui para a tela onde está a operação, tá? Para dar play nele e a gente discutindo ponto a ponto do que vem acontecendo, aqui a visão acelerada para a gente ir batendo um papo com relação a esse tema. Então, primeiro momento, tá? O mercado estava se formando e olha só, eu estava esperando que se formar já tinha o trade. Eu coloquei o trade porque eu entendi o seguinte, ó, deixa eu apontar para vocês aqui, tá? No momento que fez esse candle aqui, eu imaginei que esse candle ia vir buscar a média e poderia dar impulsão. Como ele vinha buscar aqui muito perto da VWAP, eu já lancei aqui a operação no rompimento desse candle, mas notem aqui, tá? Ele não rompeu. A formação do candle não rompeu o candle anterior. Eu fui pego pelo bid-ask, pelo volume de negociação. Ele me pegou no volume de negociação, só que ele não foi na sequência. Me deixou um pouco estressado aqui e já causou um estresse psicológico. Como, e por isso que eu falo para vocês, a importância de seguir uma única operação é porque num momento como esse eu poderia soltar o trade, poderia ter saído do trade, o que nesse momento, vocês vão ver que futuramente, logo na sequência, ia ser bom, porque o mercado me deu pressão, mas em muitos outros trades o mercado vai na direção, então o importante você analisou, fez a técnica, fez a análise, entrou, deixa o mercado correr, pelo menos dentro do plano que você pré-estabeleceu, porque de novo, o único elemento que você pode dominar no mercado é o que você vai fazer, a gente não sabe o que o preço vai fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, não tem como prever, tá? A gente vê probabilidades com relação ao movimento do preço. Mas vamos dar sequência aqui, tá? Vou dar o play aqui. E olha só. Logo fechou o candle e aí eu fiquei um pouco nervoso, esperando que ele fizesse um movimento de impulsão na direção e estava até bonito, tá? Toda a configuração do gráfico quando ele fez esse movimento. E essa era a minha expectativa, ó. Esse candle sequente, ó, esse candle verde formado, ó, esse vermelho foi bonito. Falei, bom, vai ali, ele vai dar impulsão. O volume financeiro estava baixo, mas ele não deu. Logo ele fez esse verde e foi buscar o meu preço médio assim, em fração de segundos. Isso me deixou bem... Nesse momento que ele pegou o preço médio, eu vou até trazer aqui para vocês, ó. Esse momento aqui foi um momento de estresse, porque eu falei, poxa, ele foi direto. E aí começou aquela minha expectativa. Se esse candle que está verde fizesse uma impulsão, eu poderia, nesse ajuste, ter saído no lucro e já ter tirado meu preço médio. Então eu fiquei na expectativa dele cair de novo, mas não foi isso que aconteceu, vocês vão observar, tá? Ele continuou dando sequência na alta, tá? E aí eu fiquei ali, se romper, ó, notem aqui, essa pancada, vocês viram que foi de uma vez. Essa pancada que ele deu de uma vez foi quando ele rompeu a VWAP e estava próximo da saída da notícia do PMI. Eu falei, putz, agora ele vai me buscar essa parte superior. E ó, eu tinha 2 pontos para inserir o preço médio, nesse ponto e nesse ponto superior. Como o mercado foi muito agressivo no rompimento, e dado toda a composição de notícia que ia sair, e quando eu fiz a análise de onde seria o meu stop loss, caso eu insistisse na operação, saindo no gerenciamento de risco, se eu entrasse nesse segundo ponto aqui, ia ficar muito estreito, ia ser estopado logo aqui na parte de cima. Então eu queria um pouco mais de extensão para poder ter chance de sair no preço médio caso isso acontecesse. E olha só, vamos dar sequência aqui, e o mercado continuou forte, ó.
ele continuou forte, continuou gerando estresse, dado o comportamento do movimento. Esse candle aqui, você vê que esses dois candles aqui, esse e esse, ó, fizeram um movimento muito agressivo. E aí eu já lancei aqui o preço médio um pouco acima da média móvel de 200 períodos. Não gostaria que ele tivesse pegado, porque romper a VWAP, a média móvel de 200 períodos, aí o mercado ia descambar para cima, enfim, ia ser uma loucura. E nesse momento aqui, ó, quando ele subiu nessa parte superior, ó, tá vendo que ele tá bem próximo de pegar meu preço médio, eu tô aqui com R$2.000 tomando de pressão, eu tinha muito mais espaço, não chegou nem 50% do gerenciamento de risco, mas ainda assim causou um pouco de pressão e de estresse. Nesse momento aqui eu pensei, tá? Bom, se ele romper a média móvel de 200, ele vai. Só que estava quase saindo a notícia, se eu não me engano, depois desse candle ia sair a notícia do PMI que ia arrebentar o mercado, porque era uma notícia, era um indicador que ia falar com relação à inflação americana, e a expectativa é que a inflação americana estivesse estável ou caindo para que pudesse ter abertura de espaço para queda de juros. É uma notícia que eu sabia que ia mexer muito o mercado. Então aqui eu estava psicologicamente bem estressado. Com relação à parte do gerenciamento de risco, estava bem encaixado, por isso que eu não entrei nessa parte aqui, eu entrei nessa parte superior. E de novo, reforço para vocês, conhecer a estratégia que você opera, dominar a estratégia que você opera, executar uma única estratégia, te dá pelo menos o conforto no momento de estresse que você já não está mais pensando, e aqui era um momento de estresse que eu já não estava mais raciocinando, eu estava ali respondendo a estímulos praticamente o reflexo da operação. E eu acho que esse é um ponto, eu toquei num ponto importante. Vamos falar do reflexo da operação aqui. Olha só como é importante a gente mergulhar nesse tema. Olha, vem uma coisa aqui para mim agora que eu acho emblemático e impactante. Vamos lá, talvez esse vídeo fique até um pouco extenso, tá? Mas eu queria explorar isso com vocês. No reflexo, ou seja, você entra ali na operação, a operação está correndo. E aí muitas vezes você tem um plano de não usar preço médio, de sair ali no seu ponto de loss, mas o mercado se move tão forte e tão agressivo que ele te estopa. No momento que ele te estopa, por reflexo, você vira a mão. E não necessariamente ele vai dar continuidade na alta, mas você quer recuperar tudo que você perdeu. E muitas vezes ele chega no ponto de recuperar tudo que você perdeu, se não for uma violinada, se for uma sequência de movimento. E aí você virou a mão na expectativa que ele não foi, ele continuou ali, ele voltou na tendência que você estava, e ali você sai e entra de novo na mesma operação. Ali você começa a startar o dia de fúria. O reflexo do movimento que você vai ter de entrada, de virada de mão, de tirar o stop do lugar para esticar o stop se você não usa preço médio, de repente você acaba fazendo isso por reflexo, por medo, por estresse. Isso tudo acontece porque se você operar uma única estratégia e deixar o mercado se mover, isso pelo menos é o que eu enxergo dentro do que eu faço, tá? Eu opero uma única estratégia. No reflexo dessa operação em particular, eu quero voltar aqui para a operação para vocês verem o tamanho da pressão que o mercado está me dando, tá? Dessa operação em particular, o reflexo que estava acontecendo, como eu sabia executar, porque eu sabia onde está com o preço médio, porque eu sempre faço uma única operação, a mesma operação, o mesmo estilo de operação, eu estava tranquilo com relação, pelo menos, à técnica que eu estou usando, ao movimento que eu tinha que ter, mas não com relação ao movimento do preço, ao movimento do mercado, porque, óbvio, ninguém quer perder dinheiro, eu não quero ser estopado no gerenciamento de risco, sabendo que o meu gerenciamento de risco é bem largo, é bem elástico. E olha só, o mercado continuou, tá? E o ponto disso, ó, ele bateu, aqui eu já comecei a pensar, pô, pode ser que volte, porque ele bateu na média móvel de 200 períodos e não foi. E aí, ó, notem, vocês notaram a pancada que ele deu? Até tô voltando aqui porque zerou o movimento. Essa pancada que deu aqui, essa pancada que deu foi justamente quando saiu a notícia e o mercado se moveu com uma agressividade grande. O meu medo era ele fazer isso inverso. Tá? E agora eu vou trazer aqui para vocês a informação, tá? Aqui no próprio gráfico, tá? Até para entender se foi uma operação que eu errei ou não. Vamos dar uma olhada no dólar 5 minutos no momento que estava acontecendo esse movimento, tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Deixa eu ter uma coisa de errado aqui. Pronto, ficou melhor assim. Vamos lá, eu vou pegar aqui a ferramenta triângulo justamente para ir pontuando para vocês. Ó. Esse foi o ponto de entrada, mercado deu, ó, aqui foi o preço médio, o mercado deu essa pressão aqui, depois voltou no 0 a 0. Na sequência, e isso irrita também, tá? Tanto quanto um estresse de operação, o mercado derrubou aqui o movimento de queda. Ou seja, essa configuração aqui do setup supertendência, ó, que foi me entregue para que eu executasse a entrada, não estava de todo errado. Eu vou dizer para vocês que não estava de nada errado, tá? Eu vou mudar aqui para o contrato, tá? Só para a gente, e eu prometo fazer isso das próximas vezes para a gente não ficar aqui se movimentando com relação a essa informação. Para eu fazer o círculo aqui nesse contrato e subir para o 15,60. Esse é o momento da entrada. E nesse momento da entrada, eu vou colocar aqui a ferramenta triângulo apontando para onde eu entrei. Tá? Olhem só, essa configuração do setup supertendência. Agora vamos analisar o dólar 15,60. Tá? Do lado, começar pelos 60 minutos, lado direito da tela. Nesse momento, ó, essa aqui é a entrada. Eu vou pegar outra ferramenta triângulo só para deixar aquela apontando a minha entrada. O mercado ia fazer um movimento, olha esse candle aqui branco, que bonito que ele tá. Eu vou aproximar mais o gráfico que eu quero deixar ele bem evidente, tá?
Bem evidente mesmo, bem evidente. Olha só que bonito que ele tá. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo aqui de novo. Aqui ele me dizia claramente, ó, fiz o movimento, bati nas médias, vou lançar o movimento de queda. Por conta da pressão do próprio mercado, dado a notícia, ele pressionou o movimento contrário e depois ele despejou o movimento na direção. Quando a gente olha aqui no 15 minutos, a gente faz a mesma leitura do gráfico. Um candle mudou tudo e depois devolveu o movimento. Olha só, minha entrada estava bem encaixada, bateu nas médias, as médias apontadas para baixo. Eu estou vendo topos descendentes, eu estou vendo fundos descendentes, o mercado está todo encaixado. E o que aconteceu? O mercado foi pressionado por conta da notícia, bateu na média móvel de 200 períodos do 15 minutos também, que estava em linha com um dos 5 minutos, e derreteu o mercado para baixo. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? E agora vamos lá para os 5 minutos. Eu quero dizer com tudo isso para vocês que estava encaixado. O mercado estava encaixado para dar sequência. Tá tudo certo. Não foi uma operação tecnicamente errada. Foi uma operação certa, foi uma leitura certa. Só que por conta da notícia o mercado se desconfigurou. Se desconfigurou completamente. E essa desconfiguração do mercado fez com que eu fosse forçado a usar o preço médio. E esse é um ponto importante para finalizar aqui esse bate-papo dessa análise com vocês de por dentro do day trade, onde eu vou mostrar operações pesadas para vocês, dividir operações mais impactantes, talvez uma outra operação que estava bem encaixada, que foi no gain também, para mostrar para vocês as duas faces do movimento do preço, tá? E agora vamos para essa visão do mercado. Deixa eu achar aqui a tela cheia aqui, pronto, achei. Qual que é o ponto? Quando acontece isso que aconteceu e pode acontecer, o mercado acaba te violinando. Ao longo do tempo, executando as minhas operações, eu entendi que a violinada do mercado me deixava extremamente irritado. Eu perdia muito dinheiro por conta dessas violinadas. E aí que começou também a corroborar com a construção do preço médio. Tem gente que usa o preço médio para ir na direção da tendência, ou seja, vai na direção, a pessoa vai colocando mais mãos para conseguir chegar no resultado. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você vai adicionando mais mãos, você vai ganhando mais se o mercado continuar se movimentando. Caso o mercado venha contra, num movimento muito pequeno que ele pode fazer, ele pode tirar no stop loss ou tirar no 0 a 0 e dar sequência na queda, porque você foi colocando o preço médio na direção. Então esse é um malefício do preço médio na direção. O benefício é que você ganha mais caso ele continue a tendência forte. O preço médio contra, ele tem um outro problema. Se ele vir contra, reverter a tendência e te dar pressão, ele pode te estopar no gerenciamento de risco se você tiver uma técnica para usar o preço médio. Eu estou aqui tomando por base que você tem, e aí você perder muito dinheiro, porque você perdeu alavancado ainda mais, e quando você ganha, você não ganha alavancado. Então você tem o ônus e o bônus, mas tem muita questão de violinada, por isso que eu uso o preço médio, e aí depois de praticamente um ano mostrando o day trade na conta real, eu vim mostrando que sim, a forma que eu aplico o preço médio é virtuosa. Bom, pessoal, não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, porque eu gostaria muito que chegasse a mais gente para que eu pudesse entender se esse conteúdo tem valor, até para fazer isso mais vezes, tá? E deixar os comentários aqui no vídeo se valeu a pena, deixa só um joinha, ou se não um ok, o O e o K, para você não ter muito trabalho de escrever, só para eu saber se foi bom ou não, ou se não, você coloca só não, ou só o N e o tio em cima, ou só o N, eu vou saber se foi ruim. Vamos fazer o seguinte, então, o S, se foi bom, de sim, o N, se foi ruim, de não. Então, foi bom, você gostou do conteúdo, coloca o S aí nos comentários para você não precisar escrever muito para entender se vale a pena. É isso, pessoal, espero vocês amanhã para a gente fazer o Bom Dia Day Trader, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui. Até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.